Aqui todas as direções de bancada. Penso que o PC está Paulo Santos. Peço aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as portas das galerias. Vamos dar início à nossa sessão. A ordem do dia é a seguinte. Projeto de lei número 896/12 quarta do PS procede à criação da Ordem dos Assistentes Sociais. Petição número 522/12 quarta, da iniciativa de David Filipe, Capitão Martins e outros, solicitam a votação da regionalidade e especialidade do projeto de lei 896/12 procede à criação da Ordem dos Assistentes Sociais até ao término da 12ª legislatura. Ponto 2. Projeto de resolução número 1463/12 quarta, PPD, PSC, CDS-PP, e reconhecimento dos doentes portadores de fibromialgia. Projeto de resolução número 1514/12 quarta, PCP, pelo efetivo cumprimento do reconhecimento da fibromialgia e dos direitos dos doentes fibromiálgicos. Petição número 463/12 quarta, da iniciativa da Associação Portuguesa de Doentes com Fibromialgia, Fernanda Margarida Neves de Sá, solicita a avaliação dos doentes com fibromialgia de acordo com o seu grau de incapacidade. Projeto de resolução número 1547/12 quarta do Bloco de Esquerda. Recomenda ao Governo a implementação de medidas pelo reconhecimento e proteção das pessoas com fibromialgia. Ponto 3. Projeto de lei 971/12 quarta, PCP, combate a precariedade, impedindo o recurso a medidas indevidamente consideradas como promotoras de emprego, como SEIS e estágios de emprego, para responder a necessidades permanentes dos serviços públicos e empresas. Projeto de lei número 972/12 quarta, PCP, combate a precariedade laboral e reforça a proteção dos trabalhadores. Projeto de lei número 1010/12 quarta do Bloco de Esquerda, proíbe e regulariza o recurso a contratos de emprego e inserção e contratos de emprego e inserção. Projeto de resolução número 1548/12 quarta do Bloco de Esquerda, recomenda medidas de combate à precariedade e reformula as regras dos estágios de emprego. Ponto 4. Projeto de lei número 895/12 quarta, Bloco de Esquerda, 35 horas para maior criação de emprego e reposição dos direitos da função pública. Projeto de lei número 860/12 quarta, PCP, reduz para 35 horas o limite máximo do horário semanal de trabalho para todos os trabalhadores, procedendo à 8ª alteração à Lei nº 7/2009, 12 de fevereiro, que aprova o Código de Trabalho, e à revogação da Lei 68/2013, de 29 de agosto, que estabelece a duração do período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas. Projeto de lei número 1009/12 quarta, PEV, pela reposição das 35 horas de trabalho semanal da Administração Pública. Ponto 5. Projeto de resolução número 1550/12 quarta, PEV, garantir um novo paradigma de controle da população de animais. Projeto de lei número 1008/12 quarta, PCP, regime jurídico da modernização de centros de recolha oficial de animais e dos serviços municipais de veterinária. Projeto de lei número 1012/12 quarta, Bloco de Esquerda, proibição do abate compulsivo de animais nos centros de recolha. Ponto 6. Petição número 462/12 quarta, da iniciativa de Maria de Fátima Marques Carvalho e outros, solicitam a criação, para os docentes em regime de morodocência que iniciaram funções em 1978, 1979 e 1979, 1980, de um regime de aposentação igual ao previsto na Lei nº 77/2009, 13 de agosto. Ponto 7. Petição número 476/12 quarta, da iniciativa de Susana Raquel Matias da Silva Batoca e outros, pela sustentabilidade e identificação do ensino artístico especializado. Projeto de resolução número 529/12 quarta, PCP, propõe o financiamento às escolas do ensino artístico especializado de música e de dança em condições que assegurem a sua estabilidade e um ensino de qualidade. Projeto de resolução número 1541/12 quarta, Partido Socialista, recomenda ao Governo a salvaguarda do ensino artístico especializado mediante a estabilidade do seu modelo de financiamento e das respectivas transferências para as instituições de ensino. Projeto de resolução número 1545/12 quarta, Bloco de Esquerda,
financiamento das escolas do ensino artístico pelo Orçamento de Estado, garantindo o direito ao ensino artístico de todos os alunos. Antes de entrarmos no debate das matérias da ordem do dia, tem a palavra para anunciar o expediente entrado na mesa o Sr. Deputado Secretário Eduardo Pacheco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Sr. Presidente admitiu o projeto de lei 1013 do Sr. Deputado Jorge Machado e outros senhores deputados do PCP, propondo a criação da freguesia de Favões no Concelho de Marco de Canaveses, de Distrito do Porto, e baixou à 11ª Comissão. O projeto de lei 1014 do Sr. Deputado Jorge Machado e outros senhores deputados do PCP, propondo a criação da freguesia de Ariz no Concelho de Marco de Canaveses, Distrito do Porto, baixou à 11ª Comissão. Projeto de lei 1015 do Sr. Deputado Jorge Machado e outros senhores deputados do PCP, propondo a criação da freguesia de Magrelos no Concelho de Marco de Canaveses, Distrito do Porto, baixou à 11ª Comissão. O projeto de lei 1016 do Sr. Deputado Luís Pita Ameixa e outros senhores deputados do PS, promovendo a paridade nos órgãos de administração e fiscalização de institutos públicos, empresas do setor público, empresas do setor privado e encargos dirigentes da administração pública e estabelece a adoção de planos de igualdade. Baixa à 5ª Comissão. O projeto de resolução do Sr. Deputado 1551, do Sr. Deputado Luís Montenegro e outros senhores deputados do PSD, CDS-PP, recomendando ao Governo a adoção de medidas de natureza excepcional que visem a proteção dos castanheiros. Baixa à 7ª Comissão. É tudo, Sr. Presidente. Vamos então entrar nas matérias da ordem do dia. Iniciamos pelo ponto 1, projeto de lei 896/12, quarta do Partido Socialista, procede à criação da Ordem dos Assistentes Sociais. Petição número 522/12, quarta, da iniciativa de David Filipe, Capitão Martins e outros, solicitam a votação da generalidade e especialidade do projeto de lei número 896/12, que procede à criação da Ordem dos Assistentes Sociais até ao término da 12ª legislatura. Para apresentar o projeto de lei do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Sónia Fortezinhos. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Duas razões fundamentais motivam o Partido Socialista a apresentar a iniciativa de criação da Ordem das e dos Assistentes Sociais. A primeira razão é uma razão de compromisso. Um compromisso do PS com a Associação das Assistentes Sociais, mas também um compromisso do PS nas sucessivas vezes que recebeu na Comissão Parlamentar esta Associação sobre a intenção de criação da Ordem e onde o PS integrou um grupo mais vasto e interpartidário de deputados e deputadas que incentivamos a Associação a reunir as condições legais para que a Ordem pudesse ser criada. A primeira razão é por isso de compromisso. A segunda razão é uma razão de convicção. Convicção porque a criação e o reforço do nosso Estado Social, no sentido de aumentar de forma equilibrada os direitos e os apoios sociais por um lado, e a capacidade e exigência de fazer corresponder esses direitos e apoios a uma estratégia de promoção da autonomia, dignidade, capacitação e integração dos cidadãos e cidadãs na vida em sociedade em todas as suas dimensões por outro, faz da profissão dos e das assistentes sociais elementos essenciais na mediação entre as políticas sociais e a boa implementação e eficácia dessas mesmas políticas. Convicção, porque o reforço do Estado Social, o crescente investimento em políticas sociais e a maior ambição na eficácia dessas políticas sociais fizeram e fazem com que os e as assistentes sociais estejam em várias áreas do Estado, como a saúde, a educação e a segurança social, mas também na sociedade civil, com particular predominância no setor da economia social. Economia social com quem o Estado português tem vindo a reforçar a parceria e a cooperação para também, através destas instituições da economia social, assegurar as funções sociais a que estamos constitucionalmente obrigados. Convicção também porque a abrangência do papel das assistentes sociais teve como uma das consequências uma crescente desregulação da profissão, quer no campo profissional, quer no campo da formação,
onde persistem problemas de regulação, que são um dos motivos que fundamentam e justificam a criação desta ordem. Essas razões conduzem à necessidade de o campo profissional das assistentes sociais regular matérias como sejam garantir o exercício profissional das funções que lhes são cometidas, elaborar e aplicar normas técnicas e deontológicas, garantir as exigências de formação adequada, assegurar o exercício profissional com qualidade e supervisionar o exercício da profissão e exercer a disciplina profissional. A estas razões correspondem os desafios que se colocam a esta regulação do campo profissional do serviço social, por via da constituição da sua ordem e que são, por exemplo, o da capacidade de intervenção face aos problemas e riscos sociais que marcam os contextos onde intervêm estes profissionais e conduzem à necessidade de elaborar diagnósticos sociais adequados, a delimitação e consolidação do campo profissional, criando condições de visibilidade pública das funções e atos profissionais orientados pelo propósito do interesse público, o assegurar de critérios exigentes em termos de qualidade no acesso à profissão em conformidade com as regras técnicas e deontológicas definidas e, finalmente, e talvez o mais importante, a constituição e garantia do interesse público pelo assegurar que o delicado trabalho de intervenção social, nas suas múltiplas facetas, é efetuado com competência e responsabilidade. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista tem consciência e tem na apresentação da criação desta nova ordem a exigência de responsabilidade que todos nós devemos ter na criação de mais ordens profissionais. Temos plena consciência disso e temos uma atitude criteriosa e exigente na criação de novas ordens. Mas por todos os motivos que aqui acabei de expor, e vou terminar, Sr. Presidente, por todos os motivos que acabei de expor, parece ao Partido Socialista que, com sentido de compromisso, com sentido de convicção, mas também com sentido de responsabilidade, esta Assembleia tem condições para criar esta ordem dos e das assistentes sociais, tendo a noção de que está a criar um instrumento que vai melhorar a possibilidade de tornarmos as políticas sociais mais eficazes e mais capazes, por isso, de atingirem os objetivos porque são criadas. Muito obrigada. Senhores deputados, não temos mais inscrições. Vamos passar então ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos. Projeto de resolução. Senhores deputados, eu tenho pedido insistentemente que façam as suas inscrições no tempo próprio antes de passarmos ao ponto seguinte. Sr. Deputado Artur Rego, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e saúdo também no início desta minha intervenção os representantes aqui presentes, vindos de todo o país, da Associação de Assistentes Sociais, neste momento tão importante para a classe que representam e tão ansiosamente aguardado. As políticas sociais conhecem hoje em dia um grande motor de concretização no terreno dos seus objetivos por meio do terceiro setor. A economia social assenta no ser humano, dele vive e para ele vive. Não se ergue, não se desenvolve sem pessoas. Dizia Maria José Nogueira Pinto, numa frase preenchida de significado, que o setor social não visa a remuneração do capital tal como procura fazer legitimamente o setor privado, mas antes procura o cumprimento de uma missão. E é por isso que no setor privado se associam capitais, enquanto que no setor social se associam pessoas. E assim é. Nas mais de 5.000 instituições particulares de solidariedade social, associações, misericórdias, mutualidades e tantas outras formas de organização com um princípio comum, que é o serviço social. E esse serviço é prestado por aqueles que diariamente, sempre disponíveis, dedicam as suas vidas à manutenção de respostas sociais que servem idosos, que servem pessoas com deficiência, que servem aqueles que em situação de pobreza, que servem milhares e milhares de famílias em Portugal. De acordo com os dados disponíveis, são cerca de 250 mil empregos que são gerados por este setor. Muitos deles são técnicos da área social que merecem todo o nosso reconhecimento. Embora a segurança social seja historicamente
uma área profissional onde os assistentes sociais exercem as suas funções no âmbito de diferentes programas, devem registar-se igualmente as funções desempenhadas por estes especialistas na área da justiça, com particular destaque para a sua atuação no quadro dos estabelecimentos prisionais e dos serviços de reinserção social, e ainda a atividade por eles desenvolvida na área da saúde, sobretudo nos domínios hospitalar, dos cuidados primários de saúde, dos cuidados continuados e integrados. O trabalho e emprego e a educação são duas áreas onde nos últimos anos se detectou uma maior dinâmica de intervenção dos profissionais de serviço social. As autarquias locais, as organizações sociais não lucrativas, constituem igualmente campos de intervenção de grande importância para os assistentes sociais, consubstanciados nos serviços de ação social, educação e saúde, serviços municipais de habitação, urbanismo e recursos humanos, redes sociais, instituições particulares de solidariedade social e misericórdias. A multiplicidade de áreas de atuação e a diversidade de competências exigidas, que têm por base um campo de atuação alicerçado em situações, muitas das vezes de grande sensibilidade social, tornam a intervenção profissional dos assistentes sociais num elemento estruturante para a garantia da coesão social, da justiça social e dos direitos humanos. Os profissionais da área social merecem que os apoiemos a preparar respostas para novos desafios que surgem e, nesse sentido, a troca de boas práticas do serviço social por via da constituição de uma ordem dos assistentes sociais pode vir a ajudar. Merecem continuar a erguer um setor de qualidade e, nesse sentido, critérios exigentes em termos de qualidade no acesso à profissão do assistente social ajudarão certamente. Merecem o reconhecimento e, nesse sentido, o enquadramento que uma ordem lhes assegurará. Será certamente um contributo para o futuro. Se com a ordem podem ganhar os assistentes sociais, com os assistentes sociais e o seu valioso e insubstituível trabalho, ganha o país. E ganha o país, para terminar, na constituição da rede de apoio às famílias, no serviço que prestam no combate à exclusão social, na construção de uma sociedade mais solidária e mais coesa. Isso. Obrigada, Sr. Deputado Artur Rego. Segue-se o bloco de... Segue-se o PCP pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, nós queremos naturalmente começar por saudar os peticionários e queremos começar por fazer um ponto à ordem de trabalho. Isto é, importa valorizar o papel dos assistentes sociais, aquilo que é a sua missão e as suas funções na ligação às pessoas, na resolução de problemas concretos. Nós sabemos que os assistentes sociais estão hoje confrontados com a dramática situação do agravamento da pobreza, de um governo que corta em prestações sociais, em que a primeira linha da frente, nesse mesmo corte de prestações sociais, são os assistentes sociais que dão a cara e que respondem perante os problemas criados pela política direita. Sabemos que a condição de recursos criada no passado, que leva a tantos e tantos problemas nas famílias dos portugueses, é naturalmente nos assistentes sociais que se refletem esses problemas, porque não têm as respostas para dar às pessoas. E nós queríamos aqui dizer que valorizamos muito o papel dos assistentes sociais, mas queremos também, e contudo, dizer que o PCP mantém uma posição de reserva quanto à criação de ordens profissionais. A ideia que a criação de ordens profissionais resolve o problema dos profissionais, que resolve os problemas de natureza laboral, do reconhecimento ou da melhoria das condições de trabalho, é, na nossa opinião, uma ilusão. As experiências mais recentes da criação de muitas ordens profissionais que estão em cima da mesa comprovam que, não obstante a criação de ordens profissionais, os problemas que levaram à criação dessa mesma ordem não foram resolvidos pela simples criação da ordem dos profissionais. E nessa medida nós dizemos que as ordens profissionais fazem sentido, sim, para as profissões em que razões de natureza deontológica o imponham, em que, por exemplo, razões de sigilo obrigam a uma autorregulação, e isso não resulta claramente nesta discussão da ordem dos assistentes profissionais, mas estamos naturalmente disponíveis para aprofundar esta discussão.
Sabemos que há uma vontade expressa por parte dos profissionais, dos assistentes sociais, na perspectiva da criação da ordem profissional, pelo que o PCP não vai ser obstáculo à criação dessa mesma ordem, mas com o compromisso de aprofundar a discussão com os profissionais, com toda a gente, para fazermos uma discussão profunda em torno da criação desta ordem. Mas fazemos aqui um apelo sincero aos assistentes sociais, o apelo que a criação da ordem dos assistentes sociais, caso se confirme, não seja a desculpa para deixar de lutar por melhores condições de salário, por maior justiça social, por melhores salários e direitos. O segundo apelo que nós fazemos é que não caiam na ilusão daqueles que hoje podem fazer um discurso no plano da retórica de valorização dos assistentes sociais e até podem aprovar aquilo que é a criação da ordem, mas que depois mantêm todas as condições para que a vida dos portugueses seja um inferno e para que as condições de trabalho dos assistentes sociais não sejam as condições que os profissionais merecem. O PCP entende que importa criar condições de trabalho, recursos humanos, materiais, e entendemos que o reconhecimento e a valorização dos assistentes sociais passa fundamentalmente pelos direitos e valorização dos seus salários. Esse é um aspecto central que a política direita não resolve, nem sequer se pronuncia sobre esta matéria. E, portanto, é este o apelo, com o compromisso de não seremos obstáculo à criação da ordem profissional e, naturalmente, disponíveis para uma discussão e aprofundamento da discussão em sede de especialidade para, efetivamente, criarmos as condições para aprofundar a matéria e tomarmos uma posição que seja essa salvaguarda, mas sempre com esta perspectiva de não criar ilusões que depois se veem, essas expectativas se veem goradas. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Machado. Acaba de se inscrever o Bloco de Esquerda com a Sra. Deputada Mariana Aiveca. Tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, uma especial saudação a todos e a todas as profissionais aqui presentes, particularmente à Associação das Assistentes Sociais, que, ao longo dos últimos anos, tem lutado pela sua dignidade. Dignidade do trabalho que desenvolvem, dignidade dos salários ou baixos salários que oferem particularmente as mais jovens e os mais jovens quando trabalham em instituições particulares de solidariedade social, e também pelo esforço que sempre têm feito no sentido de uma formação profissional contínua que adeque e melhore o desenvolvimento das suas capacidades e do seu trabalho. Este grupo profissional é tão mais importante numa altura em que as condições de vida e de trabalho das populações se agudizam e, portanto, são muitas vezes as assistentes sociais a cara primeira, a voz primeira que socorre aqueles e aquelas que não têm salário, que não têm emprego, que não têm como dar de comer aos seus filhos e filhas. E por isso esta saudação muito especial a todos e a todas elas. Estes profissionais têm um papel importantíssimo na segurança social, na saúde, na educação, na reinserção social, no desenvolvimento local, nos estabelecimentos prisionais e por isso merecem portanto, toda a nossa atenção e toda a nossa solidariedade. Sabemos que a Associação tem desenvolvido ao longo dos últimos anos, portanto, esta reivindicação da criação da ordem profissional dos assistentes sociais. Dizemo-lo com toda a fraternidade aqui, que o Bloco de Esquerda entende que a certificação profissional não deveria ser feita por qualquer ordem profissional. A certificação profissional deveria depender do Governo, de quem ministra os cursos, porque os exemplos, infelizmente, que temos de muitas ordens profissionais é que colocam exigências tais para o acesso à profissão que muitas vezes descambam em mais conflito e não ajudam, de facto, ao desenvolvimento dessa profissão.
No entanto, e porque este é o desejo dos profissionais e porque este é o desejo da Associação, não será o Bloco de Esquerda a fazer qualquer tipo de obstáculo, a colocar no terreno a ordem profissional dos assistentes sociais. Chamamos a atenção para que não se enganem nunca, nem transformem nunca a ordem numa instituição corporativa. Isso ficou lá para trás, e entendam sempre a ordem como um fator de coesão, como um fator de dignificação e não como um fator de conflitualidade interna. E é esta a nossa perspectiva relativamente às ordens profissionais, dizemos-lo com toda a frontalidade, mas pela nossa parte, os assistentes e as assistentes sociais podem contar connosco. Muito obrigada, Sra. Deputada Mariana Aiveca. Não há mais ninguém. Da parte de quem? Do PSD. Teve a percepção de que o PSD estaria a inscrever um orador? Não consigo... Não tens que falar. O Sr. Deputado João Figueiredo tem a palavra, Sr. Deputado. Estou a ajudar aqui qualquer coisa. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, as minhas primeiras palavras são para cumprimentar as senhoras e os senhores assistentes sociais que nos honram esta tarde com a vossa presença neste hemiciclo e em vós cumprimentar todos os assistentes sociais do nosso país. São profissionais com importantes funções de solidariedade e de coesão social e estão, obviamente, na primeira linha dos diversos serviços do Estado, seja nas autarquias, seja nas diferentes instituições da economia social. O Partido Socialista hoje também nos apresenta um projeto de lei sobre a criação da Ordem dos Assistentes Sociais, ao mesmo tempo que também discutimos uma petição sobre a mesma matéria. E falando na petição, obviamente que também aproveito para saudar os mais de 5.000 peticionários, 5.000 subscritores, que num exercício de cidadania democrática submetem este tema à discussão. Obviamente que ao submetê-lo também nos proporcionam possibilidade de proferir merecidas palavras de homenagem à missão ímpar com que os profissionais tornam diariamente melhor e mais apoiada a vida de muitas famílias portuguesas. A discussão desta matéria proporciona-nos também a oportunidade para referir que foi através do atual Governo, suportado na maioria PSD, CDS, PP, que se discutiu neste Parlamento primeiro a proposta de lei que deu origem à Lei 2/2013, de 10 de janeiro, que é a lei quadro deste setor, e também a proposta de lei que deu aso a 266/12, que estabelece o regime jurídico da constituição, funcionamento das sociedades profissionais que estejam sujeitas ao funcionamento de sociedades públicas profissionais e culminou na Lei 53/2015, publicada já este mês, no dia 11 de junho. Esta legislatura, que agora está quase a terminar, foi determinante na organização, na harmonização e no enquadramento das organizações públicas profissionais, visando modernizar o funcionamento das diversas ordens profissionais, tendo em conta que desejamos uma sociedade aberta, com profissões valorizadas e adaptadas às novas missões e aos novos desafios que se lhe colocam. É inequívoco, e não quer demais repetir, o nosso respeito e o nosso apreço pelo trabalho dos assistentes sociais, enquanto profissionais, enquanto cidadãos dedicados a causas e projetos, trabalhem eles de forma isolada ou em equipas multidisciplinares. Eu próprio, ao longo da minha vida profissional, tive o privilégio de trabalhar com muitos deles. E, obviamente, constituem-se como um esteio determinante numa sociedade que todos queremos mais justa, humana e solidária. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a criação de uma ordem profissional é uma matéria não só da maior importância, como de grande delicadeza.
Ela deve ser devidamente ponderada e discutida de forma muito aberta, pelo que importa ouvir os representantes dos profissionais do setor, bem como entidades que contribuam para um debate construtivo e frutífero sobre esta matéria. Por isso, entendemos ser da máxima importância que esta questão seja objeto de avaliação e de discussão em sede parlamentar da respectiva Comissão Parlamentar. É esse, senhoras e senhores deputados, o nosso sincero desejo. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado João Figueiredo. Continuamos a aguardar inscrições para o debate. Não continuamos porque não há tempo, de facto. Havia aqui um lapso da mesa. Fica concluído aqui o debate do ponto 1 da nossa ordem do dia. Passamos ao ponto 2. Vou identificar os diplomas que estão em debate. Começamos pelo projeto de resolução número 1463/12, da autoria conjunta do PSD e do CDS-PP, reconhecimento dos doentes portadores de fibromialgia. Também o projeto de resolução número 1514/12, da autoria do PCP, pelo efetivo cumprimento do reconhecimento da fibromialgia e dos direitos dos doentes fibromiálgicos, com a petição número 463/12, da iniciativa da Associação Portuguesa de Doentes com Fibromialgia, Fernanda Margarida Neves de Sá, solicita a avaliação dos doentes com fibromialgia, de acordo com o seu grau de incapacidade. E ainda, em conjunto, o projeto de resolução número 1547/12, da autoria do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo a implementação de medidas pelo reconhecimento e proteção das pessoas com fibromialgia. São estas 4 iniciativas